Olá, pessoal. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. É, Hoje nós vamos falar sobre determinante. O que é o determinante? Onde que nós utilizamos determinantes? Determinantes são números associados a matrizes quadradas. Então, quando eu vou falar sobre uma matriz quadrada, é possível que eu possa encontrar o seu determinante, tá? O determinante são valores que vocês podem utilizar para encontrar o quê? Resolução de sistemas, certo? Quando nós trabalhamos com um sistema de três variáveis, nós podemos utilizar o determinante, tá? Hoje eu vou explicar para vocês a questão de determinante um por um, o determinante 2 por 2, o determinante de uma matriz 3 por 3. Lembrando que essas matrizes, se a matriz não for quadrada, não é possível que eu faça o cálculo de um determinante, tá ok? Beleza? Vamos para os próximos slides aí, que eu vou estar explicando passo a passo. Nesse vídeo eu vou estar postando apenas como que faz determinante, tá? Vou mostrar alguns exemplos, um exemplo de cada um exemplo de uma matriz de ordem 1, uma matriz de ordem 2 e uma matriz de ordem 3, tá ok? E aí depois eu vou estar postando um vídeo com alguns exercícios para a gente estar fazendo junto. Vamos lá. Pessoal, olha só, quando a gente vai falar sobre a matriz para a gente fazer o seu determinante, o que eu vou olhar primeiro? Nós temos a questão da representação da sua matriz. Como é uma matriz quadrada, vamos pegar, por exemplo, aí, ó, considere como exemplo a matriz quadrada A, 3, 1, 0 e 4. Como eu já havia explicado para vocês no vídeo anterior sobre a questão de matrizes, nós sempre temos que respeitar a regra. Nós vamos ler primeiro a linha, tá? Nós vamos ler sempre ela em relação às linhas. Aí, quando eu vou falar sobre um determinante, eu vou chamar det de A, ok? Ou eu vou fazer os seus elementos entre barras. Eu também posso falar que o determinante dele é quando ele está entre uma barra. Lembra que para me representar uma matriz, eu posso representar a matriz aonde? No colchete, em duas barras e em parênteses. Quando eu falo em uma barra só de cada lado, eu estou representando o quê? Um determinante, tá ok? Então, nós podemos falar que é um determinante, é o quê? É o det de A ou colocá-los entre uma barra. Quando colocar entre uma barra, nós estamos falando de determinante, certo? Então, vamos mostrar para vocês como é que eu faço o determinante de cada um. Pessoal, agora vamos aqui, ó, o determinante de uma matriz 1 por 1. O que é uma matriz 1 por 1? Primeira coisa que nós vamos saber. A matriz 1 por 1, ela vai ter apenas um elemento, certo? É uma matriz onde ela tem uma linha e uma coluna, ou seja, ela vai ter um único elemento só. O que eu vou fazer para encontrar o determinante de uma matriz de ordem 1, uma matriz 1 por 1? O número que for o meu elemento vai ser o valor do meu determinante. Então, nós temos aí no exemplo, ó, exemplo, matriz A, 5, determinante de A, 5. Mas, professor, mas é só isso? É só isso. O que acontece? Se eu tenho uma matriz onde que o seu elemento é 10, qual que vai ser o determinante? 10. Se a matriz é uma matriz 1 por 1, o seu determinante é o seu único elemento. Se o elemento é 100, o determinante é 100. Se o elemento é 1000, o seu determinante é 1000. Se o seu elemento é menos 5, o seu determinante também será menos 5. Ok? Vamos lá para o próximo. Pessoal, olha só. Determinante de uma matriz 2 por 2. Quando a gente fala de uma matriz quadrada, ela tem o quê? Ela tem diagonal principal e ela tem diagonal secundária. Independente da qual matriz seja ela quadrada, ela vai ter diagonal principal e diagonal secundária. No caso particular de uma matriz 2 por 2, nós vamos fazer o quê? Para mim encontrar o determinante, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a minha matriz primária, tá? Minha matriz principal, desculpa. Vou multiplicar a minha matriz principal e subtrair pela minha matriz secundária. Então, vamos observar o seguinte, o exemplo aí, ó.
Vamos só fazer a questão aqui. O determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 é dada pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. O que é produto? Só lembrando, o que é produto? É a resposta de uma multiplicação, certo? Então, vamos observar o exemplo. Eu tenho o exemplo aí, uma matriz A, 4, 1, 2 e 6. O det de A, o que eu vou fazer? Vou multiplicar a minha diagonal principal. Quem que é a minha diagonal principal? Quais que são os meus elementos? 4 e 6. Diagonal secundária. Quais são os meus elementos? 1 e 2. Então, eu vou fazer o produto. 4 vezes 6 menos 2 vezes 1. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 1, 2. 24 menos 2, 22. Pronto, encontrei o meu determinante, certo? Isso é o determinante de uma matriz de ordem 2, ou a matriz do tipo 2 por 2, ou a matriz do tipo 2. É uma matriz onde eu tenho duas linhas e duas colunas. Pessoal, o determinante mais importante que nós temos que aprender é o determinante de uma matriz de ordem 3. Ah, professor, mas por que é o mais importante da gente aprender? Esse determinante de uma matriz de ordem 3, eu posso não só apenas determinar, fazer o determinante, como também quando você está falando sobre geometria analítica, você pode encontrar equações de retas dentro de um plano cartesiano. Então, o que é importante eu saber? É importante eu aprender o determinante de A, de uma matriz, desculpa, uma matriz 3 por 3, para você também dar sequência nos seus estudos. Então, olha só, primeira regra que eu vou explicar para vocês é a regra de Sarros. Então, o determinante de uma matriz de ordem 3 por 3. Então, vamos olhar a matriz aí. Nós temos uma matriz 4, 3, 2, 5, 0, 4, 2, 1 e 3. O que eu vou fazer para mim calcular o meu determinante de uma matriz de ordem 3? O que vocês vão fazer? Primeira coisa, nós vamos dobrar as duas primeiras colunas. Professor, mas como assim dobrar? Olha só, eu tenho aí, a primeira coluna é 4, 5 e 2. Segunda coluna, 3, 0 e 1. Olha o que eu vou fazer. Olha só, igual eu falei para vocês, eu vou dobrar. Então, eu estou reescrevendo elas. O 4, o 5 e o 2. 3, 0 e 1. Olha o que eu fiz. Eu coloquei eles ao lado. Depois de terminada a nossa matriz, eu estou representando eles novamente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar multiplicando, certo? Eu vou multiplicar em diagonal. Observa que quando eu vou multiplicar na diagonal, quando eu vou multiplicar para a direita, eu coloquei um sinalzinho positivo. Quando eu vou multiplicar para a esquerda, eu estou colocando o sinal negativo. Aí o que acontece? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer esta multiplicação, tá? Multiplicar todos os valores. 4 vezes 0 vezes 3, 3 vezes 4 vezes 2, 2 vezes 5 vezes 1. Isso aí a gente multiplicou em uma diagonal. Agora nós vamos multiplicar na outra diagonal, certo? Efetuando a multiplicação, olha só, aí nós vamos resolver as operações. 4 vezes 0 vezes 3, mais 3 vezes 4 vezes 2, 2 vezes 5 vezes 1, menos 2 vezes 0 vezes 2, 1 vezes 4 vezes 4, 3 vezes 5 vezes 3. Lembrando que os números que eu estava multiplicando para a direita, eles estão com o sinal positivo na frente, com o sinal de mais. Os números que eu estava multiplicando para a esquerda, eu tenho um sinal negativo na frente deles. E aí depois eu vou resolver a nossa operação. 4 vezes 0 vezes 3, 0. 3 vezes 4 vezes 2, 24. 2 vezes 5 vezes 1, 10. 2 vezes 0 vezes 2, 0. 1 vezes 4 vezes 4, 16. 3 vezes 5 vezes 3, 45. Então, eu posso. Aí eu vou fazer o quê? Eu somo 24 mais o 10, o 0, eu não preciso envolver eles nas operações. 24 mais 10 vai dar 34. Eu vou juntar os números negativos, que sempre que eu tenho números com sinais iguais, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma soma. Se ele é positivo, ele permanece positivo. Se ele é negativo, ele permanece negativo. Então,
menos 16 com menos 45 vai dar menos 61. Então, você tem menos 61 mais 34, nós temos menos 27. Este é o determinante de uma matriz de ordem 3, certo, pessoal? Então, eu vou estar postando mais vídeos para vocês, explicando mais sobre determinante de uma matriz de ordem 3, tá? Isso aqui é uma introdução para você já, quem está fazendo a introdução de determinante, para você já começar a ter noção do que é uma matriz, onde que você vai encontrar o determinante de matriz. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos aprender, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aí para mim. Se inscreva no canal que ainda não for inscrito. E vão compartilhando o vídeo aí, certo? Esse vídeo serve muito para revisão de emergência. A gente vai lá, vamos fazer a revisãozinha de emergência. Esse vídeo está aí para ajudar vocês, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.